Aí está, bom dia pessoal, sabadão de feira. Lindo dia por sinal, 11 de abril de 2026, agora são exatamente 11 horas 14 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Isso chegou de paraquedas neste canal. Não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou. E muito menos o que eu me alimento. Aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isso, olha só que céu azul, pessoal. Olha que dia maravilhoso. Temperatura e pressão, quantos graus está fazendo agora? Patati patatá. 20 e pouquinhos, né? 23 graus, delícia de dia. Nenhuma nuvem no céu, pelo menos neste take. Dia sensacional para se trabalhar, né? Principalmente sendo um dia de final de semana. Então vamos dar ali. Tô pronto, tô disposto, tô cheiroso, tô na pista em busca, aguardando, na verdade, não tô com nem para mandar merda, o meu principal passageiro do dia. O próximo. Fazia dias que eu não começava o vídeo. E não só o vídeo, o meu dia de trabalho aqui no ponto, né? No meu ponto, no caso. No ponto do Cafofo. Falta só adesivar ali aquela coluna, mas eu não vou fazer isso porque o pessoal me conhece, depois vão me chamar de vândalos. Assim como tem o ponto do moto lá no centro, que tá todo adesivado, né? Senão eu tenho que passar lá para atualizar o meu adesivo, tá velho lá. Enfim, sabadão então, vamos dar, liguei o X agora para ver o que acontece. 17 pila para Getúlio Vargas, Rio Grande do Norte. E dele é marcado errado, com certeza, né? Que pena que eu printei aqui. Que eu printei, não, que eu aceitei e não consegui filmar. Mas enfim, dizia Getúlio Vargas, RN, Rio Grande do Norte. Pegar aqui embaixo na Vedana, não apareceu nem o número da rua do Getúlio Vargas. Né, não apareceu o número. E talvez por isso que o cara esteja pedindo a prioridade, porque de repente o pessoal está recusando a corrida dele. Sei lá, vamos lá então. Primeira corrida em direção ao bairro do Menino Deus. Minha ideia é fazer entre 30 e 35 corridas no dia de hoje, minha meta. A primeira missão, primeira ideia é meta. Segunda, bater o número de entre 30 e 35 corridas. Eu tenho uma missão para 90 corridas no final de semana, tá pagando R$190, se eu não me engano, tudo. E eu preciso correr atrás disso, não é questão de querer ou não, abrir mão ou não, enfim, eu preciso, necessidade. A semana foi terrível. Então, a partir de agora, vamos ver se até as 10 da noite eu consigo aí bater pelo menos 35. Daí ficarão faltando ali umas 25 corridas pro dia de amanhã. Enfim, essa é a minha missão pro dia de hoje. Hoje à noite tem Grenal, né? 9 horas da noite, evitar como se não houvesse amanhã. Eu vou evitar. Se tu gosta de confusão, dá ali no meio. O bairro do Menino Deus, Cidade Baixa, centro histórico a partir do final da tarde. Pela movimentação, o jogo é no Beira-Rio, né? Eu acho que é no Beira-Rio, sim. Pela movimentação de torcedores, aquela coisa toda, deve cair a demanda na hora do jogo, com certeza, né? Vai ter lá o quê? 40 mil pessoas? Não sei. Um jogo fraco, um Grenal que não vale porra nenhuma. 2 times no meio de tabela. Mas não se fala sobre futebol nesse canal, tu já sabe disso, né? E ao longo desse vídeo, pessoal, a gente vai continuamos conversando, eu com vocês, na verdade, repercutindo alguns comentários, inclusive, do vídeo de ontem, sobre a paralisação do próximo dia 14 de abril, né? Com o objetivo aí de mostrar para a população, para a sociedade, talvez a nossa importância aí e tentar barrar esse texto absurdo que estão tentando nos impor goela abaixo. Enfim, ao longo desse dia vamos falando sobre isso. E eu já estou chegando aqui pegar o Diego, tá ali na rua esperando, braço esticado, deve estar atrasado, para cima deles e cuida dela. Brick para Redenção, 10 para meio-dia. Começamos bem em relação à qualidade de passageiros do dia de hoje. Primeiro, um gurizão, gente boaça, muito, completamente oposto àquele Enzo. Não queria colocar esse nome, mas nos comentários o pessoal apelidou aquele meu passageiro de Enzo. Aquele ontem que me fez virar 2 vezes só para embarcar e desembarcar ele no lado certinho da via, né? Enfim, peguei o gurizão lá, o primeiro, o Diego, que eu trouxe aqui para Getúlio. Gente boaça, viemos trocando ideia, conversando, cara super gente boa. E daí na sequência peguei esqueci o nome dele,
Acabei de... O Leonardo, né? É um senhor já mais... Minha idade, talvez, um pouquinho menos, um pouquinho mais, enfim. Eu sou um senhor já, né? Louco pensar isso, eu sou um senhor. Eu sou um senhor. Eu sou um senhor, Jacinto Gomes para Fernando Gomes. Ó, são primos, né? Jacinto Gomes para Fernando Gomes. Bora ali buscar quem? Tomara que seja um bom passageiro também. André. Mas um homem, por sinal, coincidentemente. A maioria das viagens, não sei com vocês, mas comigo, são mulheres, né? Às vezes o cara faz 3, 4, 5, 10 corridas na sequência só com mulheres. Daí do nada aparece um homem. Indo para a terceira corrida com um homem hoje. Só uma observação assim. En passant. O Leonardo, então, esse aí, entrou no canal, que legal o teu carro, não sei o que, patati patatá, e eu larguei a PL 152 pra eles. Pá, cara, tu vê, não sei o que, bababá, vocês têm que se unir mesmo. Eu queria ter gravado a conversa, mas ele tava com os olhos muito que nem coruja, sabe, pra cima da câmera. Ele até acha que tava sendo gravado, mas não foi nada gravado. Depois ele disse que vai procurar meu conteúdo na internet, porque ele... Enfim, eu acho que ele ficou pensando que a viagem foi gravada, mas não foi. Você tem que se unir mesmo, porque o serviço aí hoje está indispensável para a população, não sei o que, aquele papinho, sabe? E daí ele começou a tirar detalhe, me puxar detalhe, e pessoal, então assim, voltando ou não, continuando no assunto da paralisação, eu falei para ele, vai paralisar, a ideia é que não tem motorista na terça-feira, a ideia é alertar a sociedade, a ideia é mostrar a nossa importância dentro do contexto da rotina diária do... Tem que me convencer que não dá para ligar o ar-condicionado. Pelo menos até ficar 100% dessa tosse. Até porque não preciso. Eu liguei só para falar com vocês. Eu tenho esse hábito ainda. Esse barulho aqui, ó, talvez nem chegue aqui no microfone, mas me incomoda. É como se fosse um retorno, sabe? Alerte seus passageiros. Avisem eles que terça-feira não vai ter, que tu vai parar e que o aplicativo não vai funcionar. Avisem eles para desmarcarem compromissos que tiverem sido marcados e se não tiver outra forma de se movimentar, além dos aplicativos, porque senão vai perder o compromisso. Enfim. E também tente colocar de alguma maneira dentro do teu conhecimento sobre esse projeto aí. Se tu não sabe, assim como eu não domino esse texto, dá uma olhadinha nas redes sociais. Tem vários colegas influencers que estão destrinchando o texto de uma forma didática para que a gente entenda o porquê dessa revolta tanto da grande maioria dos motoristas, né? O texto completamente desfavorece a nossa classe, que não nos dá nenhum tipo de poder ou argumentação. Enfim, faça aí a sua parte, paralise, pare, desliga o aplicativo na próxima terça-feira, mostre para o teu passageiro e para a sociedade que tu é importante na vida dele de alguma maneira, que tu tem algum valor, né? Vamos fazer a nossa parte, que é o que está no nosso poder, que é o que está a nosso alcance. Chegando aqui pegar o André e levar lá para Fernando Gomes. Tive que ficar off um instantinho, pessoal. Meu suportezinho Xing Ling que eu comprei o ano passado, celular, se desmanchou assim como quem vai à merda. Tá aqui a ventosa, tá aqui o suporte propriamente dito. O celular caiu no meu colo, uma peça para cada lado. Eu acho que é porque o para-brisa tá... Tô tentando ver se eu consigo remontar aqui. Bem no meio da viagem, o passageiro não entendeu porra nenhuma, nem eu. Do nada caiu os negócios, um negócio para cada lado. Enfim. Alternativo para trabalhar, eu tenho esse suporte da GoPro que vocês estão vendo aí, mas daí vai atrapalhar minha produção de conteúdo, né? Travou agora aqui, será que foi, não? Essas coisinhas Xing Ling que a gente compra no Mercado Livre, por favor, né? Te prometem mundos e fundos. Eu lembro quando eu vi essa propaganda aqui, o cara tentava tirar o negócio com lava-jato, lembra assim, ó? A propaganda, sabe? Não dura um ano. Não, foi ou não foi? Não foi. Não sei se quebrou, na verdade. Não poderia quebrar, porque isso aqui tem que rosquear mesmo. Tô aqui na Bordini, bairro Rio Branco, aqui na Alto Rio Branco.
Agora são 20 para as... Ó, o movimento ele tá fazendo. Vamos ver se... Como é que... Aqui abre, então aqui deve ser fechar, né? Vamos ver se ele vai grudar. Cuspezinho da véia. Vamos ver se vai ficar agora. Aperta aí, gira. Vê se vai colar. Tá. Tá, eu acho que colou. Enfim. Não, já descolou. Ué, mas que coisa chata, tio. Não era chato isso aqui assim. Durante uns 2 dias ele funcionou bem esse suporte. Depois eu não contei pra vocês. Que loucura. Isso aqui eu comprei ano passado, já tem 1 ano. Então tá na hora de achar um de verdade. Esse que eu tô, que a GoPro tá, esse sim é sensacional. Mas esse eu paguei R$250 junto com a GoPro. Pedi pro cara que me vendeu. Comprei numa loja que é a Resistência da GoPro aqui em Porto Alegre. Disse, cara, eu quero um suporte de verdade articulado para colocar a GoPro, enfim, para ter autonomia de movimento e tal. Ele me ofereceu isso, achei caro pra caramba. Mas melhor suporte que eu já tive até hoje, por sinal. Sem dúvida, disparado, porque ele é firme. Vocês não têm noção o quanto ele é firme. Ele permite que eu coloque o celular. No dia das lives, por exemplo, eu uso ele. Permite que eu coloque a GoPro, como tá agora, vocês estão vendo. Tem que comprar outro celular de trabalho. Tá, acho que agora ficou. Pra não ficar nessa coisa, né? Ter que parar de trabalhar no meio da putaria. Até dá pra trabalhar com o celular no colo, mas não é confortável, né? Vamos combinar, tia. Tá, ficou bom? Tá, acho que agora ficou bom. Dá pra seguir. Pelo menos por enquanto. Já foram 5 corridas. Faltam 30. E um monte de dinheiro, por sinal. Que só caiu corrida curtinha pra mim depois que eu vim. Se bem que a primeira também não foi o bicho, né? Foi 18 pilas pra Getúlio. Depois tudo corrida curtinha. Tudo no Comfort, é verdade, mas tudo curtinha. E a Sofia já me deixou pifado aqui no desembarque, ó. Interessante. Ela veio para o aeroporto não para pegar avião, e sim para pegar um transfer para Canela. Aí eu perguntei para ela, 35 pila pro Cristal, vamos dar ali. Aceitar, vamos ver aqui. Alex, porta 4, estou entre a 4 e a 5, ele que me acha. Ele tá balançando o braço lá para mim. Não pode ser para mim, né? Acabei de aceitar a corrida. Será que o Alex já é aquele rapaz ali? Depois, enfim, a moça veio pra cá pegar um transfer pra Canela. Transfer que pega a turista, né, que vem de avião. E ela aproveitou essa demanda, essa oferta, no caso de... Tá aqui ele, deve ser ele. É Alex? Tudo bom, amigo? Partiu Capivari, no Cristal, não no Sul. Feito aqui. Finalizei o rapaz aqui na Capivari, bairro do Cristal. Só para registrar o estagiário do Waze. Eu acho que me deu uma boa dica, na verdade. Não perdi tempo, pelo menos. Mas já me mandou desviar da Padre Cacique. Pelo Waze ali. Tava tudo parado a partir do viaduto. Mas eu vim de boas até ali. E tudo certo. Vim pela Silveira, subi, desci Malvina, aquela coisa toda. Saí aqui no Capivari sem problema algum. Então o alerta é para passar longe já a partir de agora. São 5 para as 2 da tarde. Não dá mais para passar ali na Padre Cacique. Hoje tem Grenal, às 8h30 da noite. Como o dia está sensacional, com certeza os colorados devem comparecer. Já devem estar ali tudo em função do churrasco, bebedeira e tregoléu. É aquela coisa... A parte boa de um jogo de futebol, né? Vamos combinar? Que o pré-jogo é a melhor coisa que existe. Não tem coisa melhor que um pré-jogo bem pegado. Uma turma de amigos, uma carne assada, um trago. O jogo mesmo, os 90 minutos, na maioria das vezes é a pior parte, vamos combinar, né? Pois bem, os colorados já devem estar fazendo a parte deles ali, né? Eu digo deve porque eu fiz a volta, não passei por dentro da confusão. Então bora evitar essa região. Não tocou nada na sequência, estou com o X desligado, não deve tocar Comfort aqui. Até porque não sou mais diamante, não tenho mais prioridade de porra nenhuma, aquela coisa toda. E eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. Tô chegando aqui no posto da Bruxa, o posto da Ipiranga que tem aqui na Chuí. Pro tudo mais, vou mijar, já vou almoçar. Dependendo, até já vou abastecer, preciso abastecer em seguida. Eu acho que até vou aproveitar e já vou abastecer também, que aqui tem... Bom, se bem que eu abasteci aí agora, só me dá 3% de desconto, né?
Tem que analisar essa questão a partir de hoje. Enfim, paradinha estratégica por tudo mais. E depois, bora voltar ali. Não tem nem vaga na sombra aqui. Puta que pariu, tio. Todas as vagas ocupadas, né? Ah, tá saindo uma caminhoneta lá. Vamos chegar lá. Ah, se bem que aqui eu posso estacionar, né? Apesar do pontilhado, é vaga ali na frente, ó, pra não ter incomodação com ninguém. Eu tenho que ver quanto que tá a gasolina pra ver se eu abasteço aqui ou não. Recorde Nest Trip. Acho que ele memorizou o que eu fiz aquela hora. Mostrei pro rapaz sobre gravar viagem que dá e tal. E ele apareceu a mensagem agora quando for ficar on. Recording Nest Trip. Pra quem não fala inglês, assim como eu, é gravando a próxima viagem. Que situação constrangedora, pessoal, eu passei agora. Não comigo, mas por um colega. E pior que eu já passei por isso, então, por favor, não riem, tá? Se coloquem na situação dele. Já vamos ligar X, né? Não vamos perder muito tempo. O negócio tá feio pra mim hoje. Demanda tá feia. Ah, o cheiro tá aqui, na verdade. Eu fiquei com o cheiro da merda. Fiquei com o cheiro. Ah, o cara se cagou, tava todo cagado. Um colega, porque eu vi, quando eu saí do banheiro, ele tava saindo do carro dele, eu vi que é de locadora. E tá ali fumando cigarro agora, como se nada houvera. Na cara dura, sabe? Enfim, eu já passei por isso. Já passei por isso, exatamente assim. Me caguei no meio da viagem, com o passageiro, inclusive. Faz tempo isso. Nunca contei detalhes, nem vou contar. E esse take não é pra isso. Só pra dizer que eu cruzei com ele na porta do banheiro agora. Pelo menos eu já tinha almoçado, porque senão não conseguiria almoçar. Ou vomitaria, se tivesse. Ah, não vomitei, agora que eu me dei conta. Eu poderia ter vomitado lá dentro só pelo sabe? Cheiro de azedo. Cheiro de azedo. Pelo menos o cara limpou direitinho o banheiro. Não tinha resquício a não ser o cheiro. E as calças dele, né? Mas eu me compadeço com ele, porque eu não sei como foi a circunstância. Acontece, faz parte. Isso é físico, né? Eu acho que hoje em dia... Desculpa esse papo assim, tá? Mas isso aí é dia a dia de motorista também, por que não? Eu acho que meu organismo meio que ele se equilibrou nesse sentido. Eu nunca mais passei por aperto. Faz muito tempo que eu não passo por aperto. Tinha uma época que era normal. Mas eu sei por que era normal. Porque eu tomava muito café, principalmente à tarde. E eu cortei o café da tarde. E não por causa disso. Eu cortei porque estava prejudicando meu sono. Mas principalmente o energético. Na época que eu tomava energético, todo dia à tardinha eu tomava energético. Era batata, era caganeira na certa. Então daí o meu organismo era super descontrolado, do nada me dava umas dor de barriga assim que eu tinha que sair correndo achar um banheiro, né? Às vezes acontece, né? Enfim, faz parte do cara, né? Mas faz muito tempo que eu não passo por aperto, assim, aquela situação, preciso cagar como se não houvesse amanhã, e começa a ver estrelinhas, tem contração, tá aqui, ele vai estar passando aqui na minha frente. Não quero, espero que ele não apareça. Vou fechar aqui pra ele não aparecer. Não vai aparecer, ele tá na minha frente, tá? Tudo bom? Me conhece. Ele vai ver esse vídeo. Bom, tá todo cagado, mas não foi identificado pelo menos. Deixa eu sair daqui antes que ele venha falar comigo e traga mais um pouquinho do cheiro. Por sinal, eu borrifei aqui, não sei se vocês viram, como é que chama? Aromatizante. Exatamente essa palavra. Do Alan. Esses dias eu gravei com ele, acho que eu falei aqui, né? Esse aqui é eu dizer sabor, mas não deixa de ser sabor, né? O aroma caiaque, remetente ao perfume caiaque, aquele da Natura. E ele coloca uma frasezinha bonita nas embalagens, dizendo que são 48 frases diferentes e aleatórios. Eu li isso aqui no dia do podcast que eu gravei com ele, mas eu acho que aqui nos vlogs eu não li. Então vamos ler a frasezinha dessa embalagem que tem aqui. Você não precisa se apressar. O que é verdadeiro permanece. O que é seu chegou com fluidez. São frases de efeito, frases de motivação que o Alan, com muita categoria, buscou em alguma fonte de inspiração e ele colocou nas embalagens do produto dele. Pra quem não conhece, Big Reset é 8, o arroba dele é difícil, mas se tu colocar Big Reset, peguei. Se tu colocar Big Reset já vai aparecer de cara, mas é 8 Big _ Reset 8. Mas se escrever Big Reset lá no Instagram, já vai aparecer. E só para atualizar, se foi o guerreiro aqui, ó. Caiu umas 2 vezes, não falei, que eu fiquei com raiva disso aqui. E parei nesse posto aqui, eu fui ali ver se tinha um suporte para resolver essa situação.
E tinha um que ficou bem bom, por sinal. Essa marca aqui, ó. Cable Box, né? Suporte universal. Ele é fixo, não é de ímã. Mas eu tava me dando conta, justamente quando eu falei sobre isso mais cedo, que eu não preciso mais do ímã. Antes eu precisava do ímã, eu gostaria que fosse de ímã, porque eu gravava, né? Com o celular. Então eu precisava dessa movimentação rápida o tempo inteiro. Hoje eu não preciso mais. O celular tá sempre paradinho aqui. A não ser quando eu tiro ele pra pagar alguma conta, quando eu vou sair do carro, enfim. Então eu não precisava me preocupar, porque esses aqui tu encontra até nas sinaleiras, tu encontra esses suportes aqui, o pessoal vendendo, né? Eu parei no posto aqui, normalmente os postos tem um totemzinho com cabo de celular, carregador, essas coisas, né? E eu perguntei, moça, tem suporte? Ela tem, isso aqui, ó. Pedro, amigão. Sou fã do teu canal, mano. Grande presença, teu abraço, como é teu nome? Sou fã do teu canal, mano. Como é que Eu tá? vou te mandar uma mensagem ali. Bora, dá-lhe, um abraço. Prazer, a Cove deixou tu botar o... Deixou, sem problema nenhum. Tava com outro carro ali, o cara não deixou botar as coisas da mulher. É? Eu troquei de... Não, na cova tranquilo, sem problema nenhum. Tá, deixa lá que eu tô buscando a Cleci aqui. Falou, um abraço. O cagão, vai ser o cagão. Meu seguidor. E vai ver esse vídeo, provavelmente. Ainda bem que ele não, eu perguntei o nome e ele não me respondeu. Acho que ele viu que eu vi que ele tava cagado. Enfim, talvez ele não quis se identificar e eu não gostaria mesmo de ter identificado ele. Tomara que não reconheçam pela voz. Mas enfim, né, troquei de suportezinho bem bom, tá bem firmezinho aqui, bem... Claro, é novo, né, zero bala e tal. E eu acho que agora eu vou conseguir trabalhar sem ficar me preocupando com isso. Já tá aí, desci pra André da Rocha. Vou ter que ir pelo morro, né? Ah, não, pra ir eu acho que a Beira-Rio tá liberada. Então acho que dá pra ir pela Beira-Rio. Então bora pro centro, depois só Zona Norte, até a hora de vir embora. Pra quem gosta de ver a rua, faz tempo que eu não mostro aqui nos vlogs. Nas lives tem 100% de rua. Por sinal, aproveitar e fazer merchan da live amanhã de tarde. A partir das 3, provavelmente, 3, 4 horas da tarde. Live aqui no canal Diário de um Uber. Ao vivo pelas ruas de Porto Alegre. E depois, às 22 horas, amanhã vai ao ar o episódio com o Diego no volante. Então fica o convite aí para você dar uma olhadinha lá no papo que eu tive com o bate-papo que eu tive com o Diego, o cara da 99 em Viamão. E também para me acompanhar na live durante a tarde, passando raiva pelas ruas de Porto Alegre. Enfim, eu vou mostrar para vocês um trecho aqui que na teoria, que durante... Ah, o cara não tem minuto de sossego. O cara não tem minuto de sossego, cara. Vocês escutaram o barulho da ambulância? Eu achei que eu estivesse trancando alguém, era o rapaz motorista de uma ambulância aqui na minha esquerda, dizendo que me acompanha no YouTube, pá. E eu gravando ao mesmo tempo. O que eu queria mostrar para vocês é um trecho que durante a semana ele é proibido, o trânsito, que é a Rua da Praia, literalmente, e que agora não é proibido, então eu raramente, aliás, pouquíssimas vezes eu passei de carro ali, na verdade. Não sei se foram 10 vezes na minha vida, porque é proibido, né? E tocou lá na C&A, bem no meio da Andradas, da Rua da Praia lá, e é um lugar de Porto Alegre que é muito clássico, né? Só que não aparece aqui, então vou mostrar ali. Essa aqui é Marechal Floriano, estamos no meio do Centro Histórico de Porto Alegre. Aqui à direita é a Rua General Vitorino. Toda essa região aqui foi revitalizada pelo governo atual aí. Foi inclusive uma das propostas do Melo na eleição dele, a primeira eleição no caso, né? Ele chama de quadrilátero, alguma coisa aqui, alguma coisa assim. Uma obra que foi demorada pra caramba, só pra não passar batido. E que foi entregue já faz um tempo. Enfim, agora aqui a rua à esquerda... Aqui, a partir de agora, na Vigário José Inácio, tudo isso aqui é proibido o trânsito de carros. De segunda a sábado, das 7 da manhã às 19 horas, se não me engano. Por causa do alto fluxo de pedestres, né? E aqui a Rua da Praia à direita, é onde está... Ah, e a Vanessa tá lá, Dr. Flores, me enganou, hein? O aplicativo deve ter mandado ela para lá. Então, enfim, tô chegando, tá registrado de alguma maneira. Olha que bonita a imagem da Rua da Praia, visto tudo aqui. Alguém me ligando, uma chamada internacional, só pode ser golpes. Cadê a Vanessa? O PIN dela tá lá, bem na esquina com a Dr. Flores. Ela se movimentou para fugir do trecho proibido, mas hoje é permitido, né? E tá ali, dessa aquela moça ali que tá mexendo no celular, distraída por sinal. O PIN dela tá por aqui. Agora vamos parar aqui, não vamos parar em cima da faixa que é proibido, né? Vamos dizer que cheguei. Deve ser essa senhora que tá vindo aí, ó. Deve ser essa aqui. Oi, Vanessa? Bom? Deixa eu te falar.
Pra tu que é motorista novato, que não tem experiência com trânsito, trabalha com isso, tão perigoso quanto tu passar um sinal vermelho, tão perigoso quanto tu passar um sinal vermelho, é tu parar no verde para deixar pedestre passar. Se o verde, se tem uma sinaleira que tá verde pro carro, o pedestre que espere na calçada. Tu não tem que dar passagem para ele porque ele tá na faixa de segurança. O sinal tá verde, é rua. A prioridade sempre é do semáforo. Vou falar para todo mundo, né? Porque falar em sinaleira, só o pessoal de Porto Alegre vai me... Só os gaúchos vão me entender. Semáforo tá verde, a preferência é do semáforo. Se tem faixa de segurança sem semáforo, beleza. Tem passageiro, tem pedestre, tu dá espaço, porque, enfim. Tô vindo agora, firmezinho, 30 por hora, nem isso, talvez menos. A Ramiro não permite andar mais que isso. 20 por hora. À frente do hospital. Moinhos de Vento, na descida onde eu trouxe a moça que eu peguei lá no centro agora. E daí tem uma família, um casal com uma criança para sair na faixa de segurança do hospital Moinhos de Vento. E o cara me parou, no verde, para mandar o pessoal passar. Quase que eu dei no meio. Mas assim, foi por muito pouco que eu não dei no meio do cara, tia. Daí tu imagina, eu boto num cara que atropela a família na faixa de segurança na frente do hospital. Que bela notícia que ia sair, né? Motorista de aplicativo atropela a família em frente ao hospital Moinhos de Vento, em cima da faixa de segurança. Cara, vamos olhar a sinalização. Sinal vale pra todo mundo, não é só pro carro, é pro pedestre também. E ele que espere, porra. Não fui eu que resolvi colocar aquele sinal ali e decidir quanto tempo que ele vai ficar aberto ou fechado. Então bora respeitar. Ou tô errado aí? Coisa querida, passageira, não. Chico Pedro não dá pra ir mais. Chico Pedro no bairro Camaquã não dá pra ir mais. Passageira, busquei ali no Zafre da Timóteo, na verdade o Zafre do Shopping Moinhos, né? Que tem a saída pela Timóteo. Ah, que preguiça dessas corridas. Cara, na real hoje tá uma merda, velho. Na real, hoje tá uma merda. Na real tá uma merda. Esse dia tá maravilhoso. Não para de tocar corrida desaforada. Rodoviária a gente não vai. Tô aqui na Bento Martins, Centro Histórico de Porto Alegre. Deixei essa senhora que eu peguei lá no Zafre da Timóteo, como eu tava falando. Não sei pra quem conhece Porto Alegre sabe o que eu tô falando. Eles conseguiram, vão lá pra Arena, a gente vai. Ernesto Neugbauer, a gente vai. Sertório também. 2 Tururum. Vetumax pega o Sertório. Sertório é melhor. Bem longe daqui. Peguei Ernesto Neugbauer. Tá valendo. Ao contrário, contrafluxo. Buscar onde isso? Andradas 400. Aqui bem do ladinho, perfeito. Tá, fechou. Daí, eles fizeram agora. A obra foi entregue, acho que há menos de um ano. A obra do Zafre da Timóteo, que é um anexo do Shopping Moinhos. Os caras conseguiram entregar uma obra de um supermercado que não tem área de embarque e desembarque, porque na frente do supermercado é acesso do estacionamento subterrâneo do Shopping Moinhos. Então não existe um local permitido para tu parar. E detalhe, na calçada anterior ao Zafre é proibido parar e estacionar, que é o lado esquerdo da Timóteo. É inacreditável. Isso aí foi a obra que o Zafre, ou o Shopping Moinhos, entregou há pouco tempo atrás. Daí a gente se pergunta, quem foi que autorizou isso aí, tia? Alargar Doutor Timóteo, uma rua de fluxo altíssimo, principalmente no final da tarde, que é tipo um dos caminhos, quem está na região do Moinhos de Vento em direção à zona norte da cidade, é a continuação da segunda perimetral. Tu sai da Guete, tu entra na Timóteo, quem está indo no sentido norte. É impossível tu respirar ali, parado. Daí tem um supermercado que não tem área de embarque e desembarque. E daí ela entrou reclamando, né? Tu acredita nisso? Já tinha visto isso? Eu disse, tu é das minhas. Tu é das minhas. Daí nós começamos a tricotar falando mal do EPTC, falando mal do Melo, falando mal do Eduardo Leite. Ela falando, né? Ela se posicionando. E eu só escutando e concordando com situações do corriqueiro, né? Por exemplo, daí veio o assunto da rodoviária, que lá tu não consegue parar sem fila dupla, sempre correndo o risco de ser multado, não sei mais o quê. E daí tem os prédios que não isso, que aquilo, que aquele outro. Enfim. Passageira das minhas, gostei de transportá-la. E no meio do caminho um colega me cumprimentou, daí ela já veio o assunto do canal, que legal, e não sei o que. Daí já larguei para ela a paralisação, terça-feira 14, e ela assim, que bom que tu me avisou.
Que bom que tu me avisou, eu tinha um compromisso de tarde, eu vou ter que desmarcar. Eu disse, faça isso. Porque talvez tu consiga Uber, talvez tu consiga. Falei pra ela. Porque infelizmente a gente não chega em todo mundo. Mas tu vai ter dificuldade, vai demorar. E provavelmente tu vai pagar caro. Então se tu tiver a possibilidade, cadê o rapaz? É aqui já, Guilherme. É ali na esquina com a Portinho, Andradas com a Portinho. Tem ninguém aqui, ô merda. Enfim, avisa seu passageiro, terça-feira, paralisação. Sem Uber. Cadê o Guilherme, ô merda? Só no nosso, cara. Puta que pariu. Compartilhar com vocês que eu vou entrar numa rua que eu nunca entrei na vida. Essa aqui é o acesso da... Essa aqui que esqueci. Rua João Brufato, não é essa rua que eu nunca entrei. Agora Dona Teodora também não é essa rua que eu nunca entrei. Aqui à direita tem a rua Padre Diogo Feijó, que eu só conhecia no trecho do outro lado da Farrapos. Estou aqui no bairro Navegantes, aqui é Navegantes, Humaitá, sei lá. E eu não sabia que a Padre Diogo Feijó tinha desse lado aqui também. Quando eu acertei a corrida, pensei, tem frente todo o retorno, deu o Waze, mandou pra cá. Eu disse, mas aonde ele tá me mandando? Fiquei pensando, né? Daí ele mandou pra cá, aqui à direita. Nunca tinha entrado aqui, primeira vez, ó. Então você junto. Tem uma igreja, São Miguel Arcanjo. Nunca tinha visto a igreja na vida. Essa é a rua Padre Diogo Feijó, do lado oposto da Farrapos, né? Pra mim é uma novidade. É inacreditável que ainda hoje, depois de quase 100 mil viagens, eu me surpreendo com Porto Alegre. Não tem nada de extraordinário nessa rua, muito pelo contrário, uma rua bem igual a todas as outras dessa região. Cheia de galpões, fábricas, firmas, algumas casas. Mas a curiosidade é que eu nunca tinha vindo aqui, é a primeira vez. E a minha passageira tá ali pelo jeito, me aguardando já, se despedindo do namorado. Acho que é isso. Uma casa. Bibiana? Dia da vacinação. Os rapazes queriam que eu descesse com eles pra me vacinar também. Deveria, na verdade. Eu falei sobre isso ano passado, inclusive, né? Que fiquei 2 dias de cama. De cama não, né? Um dia abortei, outro dia eu folguei. Que foi há 2 finais de semana atrás, se eu não me engano. Mas eu não fui atrás depois pra me vacinar. E hoje tá tendo vacinação. Tá? Essa aqui me serve. 11 pila pra 1 km. Highlands. Onde é Highlands? Os prédios da Jardim Europa. Levar pra ver isso no Amaral. Mas é muito preguiça, sabe, da Fernanda. É muita preguiça da Fernanda. Puta que pariu. Olha, vamos combinar. Mas pra mim tá tudo certo, 11 pila. E vamos dar. Trouxe 2 rapazes então aqui pra se vacinar no posto de saúde da Vila Ipiranga. Tá, mas só um pouquinho. Tu tá na direita, tu quer dobrar pra esquerda, o errado sou eu, merda. Não. Daí a gente veio trocando ideia, porque passou 1, passou 2, passou 3 carros me buzinando. Eu tive que dar satisfação, né? Olha, tô fazendo tudo certinho, pode ficar tranquilo, tá, querido? O negócio é que esses retardados aí não me deixam 1 minuto de sossego. Daí já tem pauta, já temos uma pauta pro teu canal aí, ó. Dia da vacinação. Pois é. Mais cedo eu comentei com eles, mais cedo não comentei com você, vou começar a comentar agora. Mais cedo eu levei mamãe ali no Humaitá, quando eu cheguei ali, antes de sair com aquela moça da Padre Diogo Feijó. Levei mamãe e 3 crianças, uma viagem de 500 metros, ali dos prédios da Palmeira Gobi, pro posto de saúde da Dona Teodora também. Enfim, registrado o dia da vacinação. Abraço então pro Mário, pro amigo dele, companheiro dele, enfim, não me interessa. Esses 2 passageiros que eu trouxe. E que se inscrever, diz ele que eu não confirmei. É agora da direita ou da esquerda, ela não colocou número. Highlands é aquela ali, eu acho, não sei. Tá ali, Highlands. Tá, enfim. A Fernanda pelo menos atravessa a rua, né? Um abraço pra vocês, gurizada. Valeu pela parceria, gente. Pra quem é o carro, amigo? Opa! Pra quem é o carro? Não, pra família. Feito, pessoal.
Uma boa tarde para vocês aí. Um excelente final de semana. Tchau, tchau. Vai dizer, rodoviária vazia é que nem asfalto em Viamão. Dá pra ir, dá pra fazer, não tem problema nenhum, mas não tem graça nenhuma, né? Não gera conteúdo nenhum. Ou tô errado aí, 5h38 da tarde. Final de tarde maravilhoso em Porto Alegre, só pra não passar batido. Deixa eu falar uma coisa pra vocês enquanto eu fujo do Praia de Belas, que eu vim morrendo de medo, mas não doeu. Cheguei de boas até aqui, e daqui pra frente é arriscado demais qualquer corrida nesse horário. Por causa do Granal, né? Agora são 6h20, o Granal às 8h30. A Ipiranga já tá carregada, não tá parada, mas tá carregada nesse sentido daqui. E eu já vi que eu vou passar raiva na Cecília Meirelles só para fazer o retorno e fugir desse trecho da Borges aqui, né? Enfim, tava conversando com o Jonathan Silva, um abraço. Vai ser um dos próximos convidados aí, podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. Já tá agendado. Jonathan na pista aí me mandou uma mensagem agora há pouco que recusou cerca de 15 corridas na sequência pro Beira-Rio, né? Pro jogo e tal. E eu comentei com eles, cara, eu não recebi nenhuma corrida hoje pro Beira-Rio. E um detalhe, isso que eu queria comentar com vocês, eu já percebi que já faz um tempo já, coisa de algumas semanas, um mês talvez, que quando tem esses grandes eventos, jogo de futebol, show do Araújo que teve ontem, por exemplo, do acústico, que eu imagino que tivesse lotado. Eu não passei perto da Rosa da Aranha. Teve um show do Ney Mato Grosso essa semana também, na quarta-feira, eu acho, que também estava lotado. Hoje tem show do Ney Mato Grosso, por sinal também o mesmo horário, às 9 horas. Eu não recebi nenhuma corrida, nenhuma chamada para esses eventos nesses últimos dias e nas últimas semanas. E por que eu acho que eu não recebi? Porque eu sempre recuso, eu nunca vou. Eu imagino que talvez o estagiário já tenha entendido isso, e para não perder tempo comigo, né, ele já nem manda mais essas chamadas. Seria interessante isso, né? Se de fato isso acontecesse, se o algoritmo entendesse que tem destino que o cara não faz e não te manda mais, para não perder teu tempo. Enfim, deixe seu comentário aí. Isso eu conversei com o Maneta também, o Oséia, motorista Maneta. Sigam ele no YouTube e no Instagram. Motorista Maneta, seguidor desse canal, também vai ser entrevistado nos próximos dias aí. Entrevistado não, vai participar do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. O Zé tá falando a mesma coisa comigo também na última edição do Churrasco, sobre essa questão, que ele não recebe mais chamada para os eventos grandes, porque ele também sempre recusa, né? E foi a primeira vez que eu escutei de alguém, além de mim, que também tem essa experiência, né? Que o algoritmo parou de mandar viagens que eu tenho por hábito recusar valendo. Deixa no comentário aí se isso acontece contigo também. Não adianta tu me dizer que tu recebe muitas se tu faz de vez em quando. Eu não sei a última vez que eu peguei uma corrida com destino, por exemplo, Padre Cacique 891, ou Padre Leopoldo Brentano 110, que é o endereço da Arena, ou então Parque Farroupilha 685, que é o endereço da Araújo Viana. Não sei qual foi a última vez que eu peguei viagem para esses destinos, porque eu não vou em evento, eu evito evento, eu evito a região, enfim. Agora eu tô rateando aqui na Praia de Belas, né? Mas agora eu só vou sair daqui e já vou pegar a Ipiranga de novo e deve tocar na sequência. Também por isso, por que não tá tocando aqui para mim? Porque tá cheio, um monte de motorista tá vindo para cá, pro pessoal. Não adianta, todos fazem, não adianta, né? E não tem gente, o pessoal tá todo mundo indo pro Beira-Rio dessa região aqui, não tem movimento de saída de shopping. Então por isso também que não tocou. Poderia tocar uma corridinha agora daqui para a Zona Norte, na saída da Praia de Belas, mas pelo jeito não vai tocar. Tá, deixa no comentário aí a respeito. Já falei que tá uma merda hoje? Já falei, não? 300 da Freitas de Castro. 8h10 da noite. Que desespero, sabe? Que desespero. Vamos lá, tá uma merda hoje, é isso que eu queria dizer. Achei que tinha parado de tocar, pelo menos tocou mais uma. Pegar na Freitas de Castro e levar pra Lime Silva e nada mais. Pra quem viu uma das lives minhas, se não me engano, foi a segunda, num domingo, há umas 2, 3 semanas atrás. Eu acho que foi a segunda live. Pra quem viu, vai lembrar que no final da live eu recebi uma ligação de
um passageiro dizendo que perdeu o celular no meu carro. Não sei se vocês se recordam disso, não sei se vocês viram isso. Naquele dia, era domingo, eu tinha feito a viagem para ele num sábado, que nem hoje, que nem agora, nesse mesmo horário. Eu peguei a viagem dele na Freitas de Castro e levei e trouxe aqui pro Dornelles. Me esquerda onde estou agora, não esqueço. Pois bem, tocou de novo a corrida para mim dele agora. Eu não achei o celular dele aquele dia, ficou dito pelo não dito. E agora tô indo buscá-lo para levar para Lima e Silva. Vou perguntar para ele, né, o que aconteceu, será que ele encontrou? Espero que tenha encontrado. Espero que ele tenha deixado escondido em algum canto dentro da casa dele. Na verdade não era um celular aliás, era um celular, pelo que eu entendi, mas não era do uso corriqueiro, do celular de trabalho. E por isso que ele demorou praticamente 24 horas para entrar em contato comigo. Enfim, no próximo take eu conto para vocês se eu descobri ou não, se o rapaz esse que eu tô indo buscar. Eu tenho certeza que é porque é um apelido, é o nome, não é nome dele. É o apelido que tá aqui. Aqui no aplicativo do estagiário de merda. Ficou dito pelo não dito mesmo. O rapaz não encontrou o celular, perdeu, perdido. Mas menos pior é que, segundo ele, era um celular bem baratinho, só servia como bip do hospital para chamar ele em caso de... Ele é residente no Dornelles. E valor baixo, ele quis pagar para o hospital a reposição, o hospital não quis cobrar dele, então dos males o menor. Não foi não teve nenhum prejuízo financeiro e nada, e tá tudo resolvido. Ficou só o dito pelo não dito mesmo. Eu tava falando pra ele, eu fiquei muito chateado, porque nenhuma das vezes que o passageiro deixou alguma coisa dentro do meu carro, não foi localizado, assim, né? Enfim, tá fechado ali. Miguel Toste com várias paradas, vai se fuder. Cara, tá enlouquecedor o negócio hoje. Eu vou fechar aqui, ó, eu tô com 27, vou tentar fazer mais 8 corridas para bater 35 antes de finalizar o jogo. Agora são 8h26 para passar pelo Beira-Rio, na Zona Sul, para quem não sabe, é o caminho, né? Tudo bem, dá para ir pela Cavalgada também, no ar no caso. Eu vou tentar fazer essas 8 corridas aí agora, o quanto antes, porque tá muito estressante trabalhar hoje, deveras estressante. É linda, né? Eu fui no jogo do Grêmio, por sinal, lá. Grêmio e Liverpool. O meu sobrinho que mora lá é de Nacional e torce pelo Grêmio. Ah, sim, Nacional e Grêmio são torcidas parceiras. Tchau, obrigada. Tchau. Coisa querida, dona Gladys, doble chapa. Uma uruguaia, moradora de Porto Alegre há 37 anos, mas pelo sotaque parece que ela chegou ontem na rodoviária. E veio para um bingo. Eu não sei onde tem bingo aqui, mas tem um monte de carro estacionado no Jardim do Sol Strip Center e não tem nenhuma loja aberta. Então, com certeza deve ter um bingo aqui. Ela não me falou que era um bingo, ela me disse, vou no lugar que fechou, cara. Coisa querida, vou no lugar que fechou, cara. Não sabia que tinha um bingo aqui. Deve ser clandestino, porque não tem nenhuma placa anunciando bingo. Não sou eu que estou dizendo, tá? É Dona Gladys. 10h15 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, então eu tô aqui em Ipanema, Jardim do Sol Strip Center, que não é Ipanema, aqui é Cavalhada. Deixa eu ver, aqui eu tô errado, mas eu quero... Aqui, ó. Se eu for por aqui, eu atravesso. Finalizando por aqui, já fiquei off, com raiva, com muita raiva, não bati meta. Não fechei 35 corridas, fechei 32 corridas e não bati meta. Então faço as contas aí para vocês entenderem o quão terrível foi o faturamento do dia de hoje. O quão terrível foi a demanda. A demanda não foi terrível, porque tocou muita corrida, mas a oferta foi... O quão terrível foi a oferta do dia de hoje. Enlouquecedor. E aquela coisa que a gente brinca, né, que o estagiário está sempre nos manipulando. Um abraço pro Lucas e pro Alexandre. Eu encontrei com eles a coisa de 1 hora atrás, lá no posto da Silva Sol, parei para mijar. O Alexandre estava fumando cigarro. O Alexandre é seguidor assíduo, antigo desse canal, já falei com deles algumas vezes. Ele é lá de Torres, mora na Cidade Baixa, a família ficou lá. Ele trabalha como aplicativo aqui. E daí em seguida chegou o Lucas Sevolt, também várias vezes já falei dele aqui. A gente tá ali tricotando aquela resenha de motorista aplicativo, um mentindo mais que o outro, aquela coisa toda. Saudável, eu fumando cigarro, o Alexandre também.
Lucas não fuma. Daí a gente, vamos ver quanto que a gente faturou? Os três. Nós três, no caso. Praticamente o mesmo valor, com diferença lá 10 para um acima, 10 para outro abaixo. Praticamente o mesmo número de corridas. Os três com carro Comfort. Eu com o Cronos, que vocês já sabem, o Lucas tem um Argo e o Alexandre tem um HB20. E praticamente o mesmo número de corridas e o mesmo valor. E o mesmo número de horas. Né? Todos em torno de 10 horas. Isso aí era coisa de uma hora atrás. Daí eu acho que o aplicativo está nos manipulando, né? A gente não vai conseguir fazer mais do que por hora do que ele quer. Eu, morador da Zona Sul, o Alexandre da Cidade Baixa e o Lucas de Viamão. Então, saímos de lugares diferentes, na mesma categoria, nós três ouro também. Ou seja, somos todos manipulados. A gente vai fazer aquilo que o estagiário quer e nada mais. Não adianta se debater. O que isso significa? Se quiser fazer R$800, hoje tem que trabalhar 18 horas. Só fazer as contas. 18 horas. Não fiz essa conta, mas deve ser mais ou menos isso. Por exemplo, eu estou falando de R$800 porque já foi realidade de muitos sábados em Porto Alegre. R$700, R$800 trabalhando 12 horinhas, bem hoje não tem como. Eu devo ter 2 horas online e eu estou com R$490, eu acho que eu fechei agora, nessa última corrida. R$488. 31, não foi nem 32, achei que era 32, me enganei. Errei por um, então amanhã vai faltar mais um ainda. Vão faltar 30 corridas no domingo para pegar uma meta. Talvez é isso que o estagiário queira, né? Que eu trabalho o dia inteiro no domingo também, e daí ele vai me oferecer o mínimo possível, porque ele sabe que eu vou correr atrás dessa meta, e daí eu vou ter que fazer, vou correr atrás de fazer essas corridas, no tempo que ele resolver que eu faço. Enlouquecedor, né? Então por isso e também por isso que tu deve parar na terça-feira para fazer a paralisação, aderir a paralisação, a manifestação dos motoristas de aplicativo, porque tá enlouquecedor trabalhar assim. Não interessa mais estratégia, não interessa mais cidade, não interessa mais porra nenhuma. Interessa o que eles resolverem lá para nossa vida. Eles que decidem a nossa vida. Enlouquecedor pensar nisso. Finalizando então com esse desabafo o dia de hoje. E lembrando, a programação de amanhã não tem vlog. No meio da tarde vai ter uma live pelas ruas de Porto Alegre, aqui mesmo neste canal. E às 22 horas, podcast com o Diego no Volante. Fica o convite para você dê uma verificada, dê uma conferida aí se o sininho está ativado, para tu receber as notificações direitinho nos horários. E aproveitar esse conteúdo desse canal de merda. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final deste vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhe em suas redes sociais, e quem não for, ou faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão. Nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixa eu só dar uma verificada aqui, que eu tenho uma notificação. Esse foi gol de alguém? Não, foi gol do Santos. Não interessa o Santos. E o Granal tá 0-0 e um jogando pior que o outro. Fui.